A primeira receita para inspirar vocês a fazerem o Aeropress na casa de vocês é justamente a receita do criador do Aeropress. O Adam Adler lançou a receita dele, que ele faz todos os dias na casa dele, desde que ele começou a testar o protótipo. Como eu já comentei, a Aeropress é feita para ter medidas que não precisem da balança, mas aqui eu vou usar a balança porque eu me sinto mais confortável e consigo passar as medidas mais certinhas para vocês, tudo bem? Mas ele vai usar uma colherada de café, que é a colher que já vem no Aeropress, que eu medi deu mais ou menos 15 gramas, se der um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, tá tudo certo. E ele vai jogar água até a medida 1,5. Você vê que tem 4 números na Aeropress. Ele vai jogar água até aqui e fazer um café bem concentrado, tudo bem? Primeira coisa que eu preciso é destravar o meu porta-filtro da câmara. Vou colocar o filtro de papel aqui dentro, ele ocupa um espaço bem justinho aqui. E eu vou escaldar esse filtro de papel, tudo bem? Uma vez escaldado, eu descarto essa água, ajusto o filtro se eu precisar de novo, ok? Para ele ficar bem rente. E eu vou acoplar esse filtro no porta-filtro e na câmara. Vou fazer um ajuste. Ele não precisa ficar muito travado, mas ele não pode ficar solto, que eu vou pressionar em cima dele, ok? Eu ponho o meu copo em cima da balança, ponho a câmara com tudo já acoplado nela, o filtro e o porta-filtro, taro a balança. E eu vou usar o funil da Aeropress para poder colocar a quantidade de café que eu quero. Okay. A moagem recomendada pelo Adam Adler é alguma coisa entre a do filtrado e a do expresso. Tudo bem? Então é uma moagem média para fina. Aqui eu vou ter os meus 14 gramas de café. E eu vou nivelar a cama para que a água encontre tudo na mesma altura. E vou jogar a água até esse, como ele chama, uma medida e meia. Que eu posso olhar por dentro os círculos de números aqui, eu vou jogar até chegar na altura do 1,5. Que vai dar, mais ou menos, uns 120 gramas de água. Eu vou balançar isso para conseguir mexer. Você pode mexer com o próprio sistema ou você pode usar a sua espátula e mexer de maneira horizontal, para frente e para trás. Mas não se preocupa que ela nunca vai encostar no filtro. E aí eu vou deixar isso aqui paradinho, vou colocar meu êmbolo, ajustei o êmbolo para formar uma camada de ar, distancio a balança daqui e finalmente pressiono. Você não precisa pressionar com força, a ideia aqui é só usar a própria força do seu corpo em cima desse êmbolo. Você vai pressionar até ouvir um barulho que a gente chama de rinsing sound, de que não tem mais café para passar, mas sim uma camada de ar. Aqui, ó. Deu para ouvir? É isso. Pode pressionar até o final, tudo bem? Vou descartar isso aqui. E eu tenho uma bebida de café bastante concentrada. Homogenizo para que os óleos homogeneizem a bebida toda e fica um café bastante saboroso. Se você quiser diluir isso aqui, tudo bem também. Tudo bem? Essa é uma forma de fazer café na Aeropress. A segunda receita que a gente vai demonstrar hoje é de um barista muito notório na nossa comunidade, que chama Tim Wendelboe, alguma coisa assim. Ele é um barista nórdico, que é uma das pessoas que mais advoga pelo uso da Aeropress nas cafeterias e na casa do consumidor final. O Tim tem um vídeo explicando a receita dele da maneira mais intuitiva possível. O que a gente precisa saber aqui é que ele vai usar o método tradicional, assim como o Adam da receita original, o fundador, criador da Aeropress. Então já precisar, de novo, escaldar um filtrinho de papel direto no porta-filtro, coloca ele no seu recipiente, joga sua água quente sobre ele, aí você vai montar a Aeropress nesse formato, encaixar o filtro embaixo, colocar o seu copo em cima da balança e aí sim colocar o café e a água, esperar um tempo de infusão, pressionar o êmbolo. Primeiro passo então é, gente, ligar a balança. Eu vou pegar de novo o auxílio do meu funil para poder direcionar aqui. E a receita do Tim Wendelboe envolve, parei a balança, envolve 15 gramas de café. Vou nivelar a cama de novo, pegar aquele filtrinho escaldado, que eu estou usando só um filtro e um filtro de papel, e eu vou acrescentar aqui direto 200 ml de água. Então a minha marcação passa a não ser mais os números da Aeropress, mas o volume de água que eu percebo, que eu consigo constatar a massa na própria balança, tudo bem? Eu prefiro fazer um movimento circular na hora de jogar a água dentro da câmara, mas você não precisa, você pode fazer só um jato direcionado. O importante é que depois de jogar a água toda, você use a sua espátula ou uma colher, ou o que você preferir para mexer esse preparo, e mexa de uma forma que consiga homogeneizar toda a cama de café.
A ideia do time é mexer 3 vezes. Aí eu vou encaixar o êmbolo para impedir que boa parte da água desça para além do que já gotejou. E eu ligo meu timer e deixo ela em infusão durante 1 minuto. Passado o minuto da extração, o que o Team Wendable recomenda é que a gente retire o êmbolo, homogenize de novo aquela extração, com 3 balançadas nessa espátula, feche o êmbolo e aí sim pressione gentilmente durante 20 a 30 segundos, tudo bem? E aí a ideia aqui, que é o que eu te recomendo, é afaste de você todos aqueles objetos que possam causar acidentes e que você vai sentir falta caso eles quebrem. Deixe o Aeropress na sua frente e aí pressione com mais atenção. Até ouvir o barulhinho de que você não precisa mais pressionar porque acabou o café e sobrou só ar. Tá legal? Volume muito diferente, né? Nesse aqui a gente percebe, diferente da receita do Adam Adler, um tempo de infusão maior, que vai gerar um sensorial completamente diferente. Nesse aqui a gente tem mais extração por ter, além de outro tempo de infusão, mais agitação, a gente tem outra forma de pressionar, a gente tem outra diluição de café para água, mas a gente tem o mesmo filtro de papel e a gente tem a mesma posição do Aeropress, ok? Essa receitinha do Team Wendable deu bastante certo pra gente. Para nossa última receita, para te inspirar a fazer um Aeropress bem seu na sua casa, eu tenho essa receita da última campeã mundial do campeonato de Aeropress. Foi uma barista da Holanda que ganhou e ela não tinha ampla participação em campeonatos antes. Ela teve afinco em ficar pesquisando aquele café e as variáveis que a gente está aprendendo hoje. O que a gente vai precisar primeiro? Saber que ela usou um filtro de papel também, mas de uma outra marca, que fez um produto só para Aeropress, que é uma gramatura um pouquinho mais grossa do que o filtro de papel que já vem da empresa e que simula quase o filtro da Chemex, para dar um pouco mais de resistência para o preparo na hora de fazer a pressão. O que eu vou fazer então para simular esse mesmo filtro é atrelar um filtro de metal ao de papel e eu vou escaldar os dois igualmente. Vou colocar no porta-filtro primeiro de papel e depois o de metal. E eu vou escaldar como eu fiz com os preparos anteriores, tudo bem? Enquanto eu deixo isso escaldando, vou informar que ela usa o método invertido. Então o que ela faz é colocar acoplado aqui na marquinha onde termina a borracha, voltado para cima e nivelado, importante isso, esse Aeropress. Darei a balança, peguei o funil e peguei os 30 gramas de café que ela usa para fazer a receita dentro da minha câmara. Bom, e aí eu vou nivelar essa cama de café, tarar a balança de novo e vou fornecer 100 ml de água. E ela está usando uma água um pouquinho mais fria do que a gente costuma usar, ela usa 92 graus. Bom, depois que eu forneci a água inteira, os 100 ml, eu vou mexer vigorosamente durante 10 segundos para homogeneizar todo o conteúdo e vou usar esse filtro os filtros que estão previamente escaldados, colocá-los em cima do preparo e vou fechar esse êmbolo. O que ela faz agora? Tira isso de cima da balança, afasta a balança, que é bem importante. E ela vai tirar a camada de ar que vai ficar aqui, pressionando um pouquinho até ele ficar justo na posição da cama de café e de água. Tá vendo que tá diminuindo, mas não tá saindo café, tá saindo só o ar? Bem aqui. Vou deixar ele assim, paradinho, durante 40 segundos. Passados os 40 segundos que ele ficou parado, sem a camada de ar, eu pego meu copo sem a água do escalde, viro aqui e então viro esse Aeropress, inverto e dou uma homogeneizada na extração. Pressiono ele com calma até ouvir aquele barulho de que não tem mais café para passar, só ar, tudo bem? Você sente que a resistência nesses filtros é muito maior. Pressionar com calma, não tem problema. Você vai sentir o barulho e vai ver que não tem mais café passando, só a camada de ar. Corto essa extração. E aí eu ponho ele de volta na balança, taro essa balança e aí eu vou fornecer 120 ml de água. Essa água está quente, exatamente como estava a água que eu usei para fazer o preparo.
No campeonato, o que a barista fez foi ficar passando esse café de um copo para o outro até resfriar e ela servia a 60 graus. Isso não é um campeonato, é um café para você passar na sua casa. Você pode tomar ele agora, você pode esperar um pouquinho mais, fica à vontade, tá? Nesse aqui a gente vê como a pressão faz efeito nisso aqui, porque a gente tem mais resistência com o jogo de 2 filtros, a gente consegue fornecer muita pressão na hora de abaixar esse êmbolo e a gente tem muito tempo de infusão, já que ele passou 1 minuto parado sem tirar a água dele, ok? Acho que esse aqui, dos versáteis métodos de fazer o Aeropress, é que combina mais inovações. E ele é para te dar um vislumbre pequeno do tanto que dá para mexer com esse preparo. Então a gente já viu que o Aeropress consegue ter pressão, infusão e percolação gravitacional, tudo de uma vez só, e que você consegue controlar o quanto de cada coisa ele vai ter. Se você não quiser que ele tenha pressão nenhuma e você não tiver sem nenhum outro filtro de café na sua casa, só deixa o filtrinho acoplado nessa parte aqui, esquece que ele tem um êmbolo e coa seu café naturalmente, vai dar tudo certo, tá bom? Eu gosto muito do Aeropress, fiz as pazes com ele recentemente porque eu percebi que a forma como ele extrai o frutado e o equilíbrio do café pode ser uma vantagem na extração. Desde então eu tenho me permitido experimentar um monte de coisas possíveis que dá para fazer nesse método. Esse convite hoje é para que você faça o mesmo, para que você tente o máximo possível de qualquer ideia louca que você possa ter com o Aeropress. Para facilitar ainda mais esse processo criativo, a gente consegue te indicar outras empresas que tenham feito acessórios para o Aeropress, porque ele é tão referência no nosso meio que a gente tem empresas que estão fazendo umas cúpulas acopladas para você colocar em cima do Aeropress e fazer um cold brew por gotejamento nele. A gente tem outras empresas que estão fazendo filtros de metal para simular um espresso no Aeropress e fornecer ainda mais pressão para o preparo. A gente tem empresas que estão fazendo tampers, que são aqueles compactadores que a gente usa para o espresso, só para deixar a cama de café ainda mais compactada na hora de fazer o Aeropress. E a gente tem filtros sendo feitos de qualquer outro material para poder encaixar aqui. Então, ele te permite muito tipo de café diferente. É um fazedor de café na sua casa que pode virar um monte de preparos. Eu costumo fazer Negroni na Aeropress. Você coloca o gin embaixo, põe gelo no copo e aí você deixa um pouco do vermute e o Campari junto com o seu café ali dentro do filtro durante um tempo e depois só pressiona em cima. O álcool vai funcionar como água quente extraindo aquele café. Talvez o café fique um pouquinho mais amargo, mas o Negroni é sobre isso mesmo, né? Então, não tem limite. Vai fundo, vai ser muito bom. Se você ficar curioso, tem um filme sobre a Aeropress que foi feito por uma galera, uns baristas lá da Europa, que decidiram contar a história e a evolução desse método e como ele influencia a nossa cadeia de baristas pelo mundo. A gente vai deixar o trailer ali, se você quiser acessar, pode ser uma boa também. Bom, meu nome é Mari Mesquita, essa foi a nossa aula sobre a Aeropress, a gente espera que você continue com a gente por mais várias aulas, que esteja gostando dos cursos. Qualquer coisa avisa a gente e não esquece que sair de casa sem a máscara e não lavar as mãos é que nem fazer café sem escaldar o filtro.